uma frase aí para a gente iniciar. Nós vamos começar falando do crescimento da igreja. Essa frase do John Grucci. Estes cristãos primitivos eram uma pequena minoria, frequentemente situada na periferia da vida pública, mas eles não consideravam a sua missão como um assunto privado. Era algo que tinha a ver com a transformação do mundo. E de fato eles transformaram o mundo. Onde que a gente vai começar? A gente vai começar onde o Novo Testamento termina. Certo? Nós vamos começar bem no estilo Terceiro Testamento. Então, terminou o Novo Testamento, nós não vamos falar do Novo Testamento, nós vamos direto para o que aconteceu depois. Os sucessores dos apóstolos vão assumir a igreja. E aí a coisa começa. E aí a igreja começa a crescer. Já começou a crescer com Paulo, evidentemente, mas ela continua crescendo. E é disso que nós vamos falar agora. Pode passar. O crescimento da igreja em duas frentes. Primeiro com o judaísmo, isso ainda a gente vê no Novo Testamento, uma série de apóstolos indo para os judeus, e um apóstolo especificamente, que é quem? Paulo vai para os gentios, certo? E começa a alcançar os gentios. Então essa expansão é em duas frentes. Socialmente, o cristianismo começa atingindo principalmente os mais pobres, os mais humildes, as camadas mais inferiores da sociedade, mas sempre desde o início nós tivemos também pessoas com uma posição mais alta na sociedade. Isso sempre aconteceu e foi aumentando. Começou lá pelo ano 60, começou a entrar mais gente em postos mais elevados dentro do Império Romano. Começaram a se tornar cristãos também. Mas a gente sabe que sempre houve também pessoas mais ricas e mais bem posicionadas na sociedade desde o início. Tanto que o Clemente de Alexandria, ele fez uma pregação em que ele falava: que tipo de pessoa rica pode ser salva? Então essa também era isso a gente tem, né, os escritos dos pais mostrando isso. Geograficamente, quero mostrar geograficamente. Pode passar, isso que eu quero mostrar no mapa. Esse mapa está ruim de ver aí, que só vendo. Mas aqui em vermelho nós temos as áreas atingidas pelo cristianismo no primeiro século. Ainda no primeiro século. Onde o cristianismo já tinha se espalhado no primeiro século. São as áreas em vermelho. Aqui fica Israel, né? Aí nós temos aqui a Ásia Menor. Aqui nós temos a Caia, né, a Grécia, aqui Corinto. Nós temos aqui Roma. E essa linha que aparece aí fora são os limites do Império Romano. Então vocês vejam que o cristianismo cresce dentro do Império Romano, num primeiro momento. Em amarelo nós temos o crescimento dele, o estágio em que ele já tinha chegado, o cristianismo, no ano 185. 185, que século é? Como é que vocês estão de história aí? Que século é? Primeiro? Segundo, né? Sempre pensem assim. Sempre quando fala século segundo são os anos 100 e pouco. Fala em século terceiro são os anos 200 e pouco. Sempre volta um. Por quê? Porque só fecha o século no ano, terceiro século só fecha no ano 300. Então fala assim, segundo século são aqueles anos 101, 102, 103, 104 e assim por diante, tá? Então no ano 185 vejam que já tinha se espalhado muito, já tinha atingido aqui o Egito, já tinha atingido todo o norte da África, aqui regiões do norte da África, e tinha ido longe, tinha ido até lá na Gália, onde é a França hoje, né? Tinha chegado lá em cima, onde hoje é a Alemanha, da cidade de Colônia, já tinha chegado o Evangelho, e também lá na Espanha. Lembram que Paulo queria ir para a Espanha? Nós não sabemos se ele realmente chegou aí, mas alguém chegou. Alguém chegou lá. Alguém levou o Evangelho lá. Então é impressionante como vai crescendo, vai se espalhando, vai indo para todos os lugares do Império Romano. Vejam bem que o cristianismo, a gente às vezes pensa assim, não, o cristianismo começou ali na Judéia e aí depois ele foi para a Europa. Não é bem assim, gente.
que é marcante aí em termos de geografia? Onde é que o cristianismo está crescendo? Império Romano, sim. Isso em termos de política. Em termos de geografia, onde é que o cristianismo cresce? Exatamente, dona Carlota. É isso aí mesmo. Mar Mediterrâneo. Essa é a chave. Certo? Por quê? Porque está cheio de cristãos aqui na África. Um monte de coisas que a gente vai ver, um monte de pais da igreja, são africanos. Aí alguém fala assim, mas Agostinho é africano. Né? Aí você fica pensando, né? Africano, uma pessoa de cor negra, são países pobres. Né? A gente fica pensando com a cabeça de hoje. Completamente errado. Isso aqui é mar Mediterrâneo, gente. Isso aqui é lugar nobre. Aqui, é Alexandria, o centro cultural do Império Romano. A grande cidade onde todos os intelectuais estavam, né? Vamos só trocar rapidinho aqui para próximo slide, Cício, por favor. Isso aqui é hoje, só para a gente ter uma ideia, né? Então aqui, Ásia Menor. Ásia Menor era o berço do cristianismo ali onde tudo começou. Ásia Menor hoje é Turquia, toda ela é Turquia. Várias daquelas cidades que a gente vê no Novo Testamento estão todas aqui dentro da Turquia. Interessante aqui, que eu também queria chamar a atenção, já que a gente falou do Mar Mediterrâneo, que a dona Carlota citou lá para nós muito bem, é que Israel olha para o Mar Mediterrâneo, né? Isso é bem nítido. Israel, ele fica de frente para o Mediterrâneo. Parece que a coisa já na mente de Deus já estava toda planejada. Né? Joga aqui no Mediterrâneo. E dali espalha, né? Israel fica de fato de frente para o Mediterrâneo. Aqui nós temos a Grécia, a Itália, a Alemanha fica bem ao norte da Itália, a França lá, a Espanha. E aqui hoje no norte da África, por causa das conquistas muçulmanas, hoje nós quase não temos cristianismo aí, né? Mas em outros tempos foi um lugar importantíssimo para o cristianismo, o norte da África. Isso aí só para mostrar para vocês, para a gente ter uma ideia de como é hoje, como era naquele tempo e como começou a expandir. A chave realmente é, como o Valdir disse, o Império Romano e o Mar Mediterrâneo, que o Império Romano se constitui muito em cima do Mar Mediterrâneo. A cidade de Alexandria, que eu falei antes, Alexandria, ela fica bem ali naquele delta do Nilo, na saída do Nilo ali. A cidade de Alexandria, ela é famosa pelo quê? O que tinha na antiguidade na cidade de Alexandria? Farol de Alexandria, uma das maravilhas do mundo antigo, né? E que mais? Biblioteca de Alexandria, a grande biblioteca de Alexandria. Todos os livros do mundo estavam na biblioteca de Alexandria. Cidade fundada pelo Alexandre o Grande, imperador do Império Grego. Certo? Então essa é uma cidade bem importante. O que aconteceu com a biblioteca de Alexandria, hein? Pegou fogo. Exatamente, pegou fogo. Pegou fogo. Foi um grande desastre aí, né? Essa perda. É interessante porque tem assim umas coisas pitorescas, né? Alexandria, se acredita que o primeiro bispo da cidade de Alexandria, o fundador da igreja lá, tenha sido o evangelista Marcos. Só que isso é mais no campo da tradição do que propriamente algo comprovado historicamente. Também tivemos forte expansão para o Oriente, não foi só para cá. Para cá também houve expansão. Veio para a Síria, para a Pérsia, o cristianismo expandiu para a Síria, expandiu para a Pérsia, expandiu até o Afeganistão, foi para a Mesopotâmia, foi até o Afeganistão. O apóstolo Tomé, alguém sabe para onde é que Tomé foi? Para a Índia, exatamente. Tomé foi para a Índia. Imagina, foi lá para a Índia, lá do outro lado. De novo, a gente está sendo seletivo. Por quê? Porque nós temos poucos registros do que aconteceu na Índia. Mas a igreja estava crescendo lá. Depois, um grande professor de Alexandria é cheio de professores, tá? Um grande professor de Alexandria, de um seminário que existia aqui em Alexandria, onde grandes nomes, depois nós vamos ver, apareceram. Ele também foi para a Índia como missionário. Para fortalecer o trabalho que Tomé já tinha começado. Esse cara se chama Pantenos. Foi professor do Clemente de Alexandria. Vamos lá, pode seguir.
Por que a igreja cresceu? Em primeiro lugar, pelo poder do Evangelho. E há gente que diz que não existem pessoas que tentam desviar as coisas e querem dizer que não, que o cristianismo cresceu porque havia um vácuo, uma falta de uma religião no Império Romano. E o cristianismo veio preencher esse vácuo. Nada mais longe da verdade. O Império Romano era cheio de religiões. Cheio de todo tipo que você puder imaginar. Tinha as religiões pagãs tradicionais, que vocês conhecem, com aqueles deuses todos, greco-romanos, né, vieram da Grécia, mas foram trazidos para os romanos. E Zeus, todos aqueles deuses lá, Diana. Tinha as religiões então pagãs tradicionais, tinha as religiões pagãs de mistério, como o culto de Mitra, que veio da Pérsia, vinha de outros países, né? O culto de Ísis, que veio do Egito, e o culto de Cibele, que veio da Ásia Menor. Só exemplos, né? As filosofias, muitas filosofias nessa época também, o epicurismo, o estoicismo, que até aparece no próprio livro de Atos, muita mistura de religiões, muito sincretismo, e principalmente, uma coisa que vai ser importantíssima na história da igreja, a adoração ao imperador, certo? O culto ao imperador, ele começou depois da morte de Júlio César. Júlio César morreu em 44 a.C. E ele passou a ser adorado. E aí Augusto, né? E eu vou começar aqui a pegar os nomes do mal, né? Eu vou começar a ver os nomes de vocês. Quem tem nome bíblico está mais ou menos escapou, né? Mas é que eu tenho um nome que eu vou me complicar muito aí na história da igreja. Então eu quero ver se trago alguém comigo pro lado sombrio da força. Então o Augusto está aí, o Augusto? Augusto já veio pro meu time. Esse aí é mau. O imperador Augusto foi adorado em vida. É de uma humildade, né, esse rapaz, né? Ele queria ser adorado em vida. Não, com certeza não. Com certeza não. Eu tenho que trazer alguém pro meu time, tá? O Augusto é um reforço bom. Depois nós vamos conversar. Quem tem nome bíblico já escapou, mas quem tem nome aí meio duvidoso, nós vamos encontrar aqui na história da igreja, tá? Porque esses nomes não vêm do nada, não. A gente tem muito aquela mania de ver o que significa o nome, né? Isso aí é secundário. O mais importante é saber por que o nome existe. Ele existe por causa de algum personagem histórico. O culto ao imperador era bem simples. Na verdade, você tinha que só reclinar a cabeça ou queimar um pouquinho de incenso. Isso aí salvava a tua vida. Salvava a tua vida. Só que a gente sabe que, depois nós vamos ver, as pessoas preferiam morrer. Naquela época podia-se crer em qualquer religião. Não tinha problema nenhum. Alguém, inclusive, disse que nessa época todas as religiões eram consideradas pelo povo como igualmente verdadeiras, pelos filósofos como igualmente falsas e pelas autoridades como igualmente úteis. Certo? Parece com hoje em dia, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Nada de novo debaixo do sol. Só que o cristianismo gerou um problema. Acho que pode passar aí. Ele gerou um problema por causa do seu exclusivismo. Os cristãos começaram a ser perseguidos, não por serem cristãos, mas por serem cristãos apenas. Certo? Esse era o problema. O problema é você ser só cristão. Isso é inadmissível. Você pode ter toda a religião que for, não tem problema nenhum. O Império Romano aceita, não tem crise. Os judeus também tinham essa característica, só que os judeus eram isentos de adoração ao imperador, por motivos que eu não vou entrar agora, mas que tem a ver basicamente pelo fato de ser um Estado organizado e Roma tinha uma preocupação em manter o que ela chamava de paz romana. E os cristãos não ganharam essa isenção. Ficaram numa situação difícil. Vamos lá. Testemunho dos cristãos. O crescimento da igreja foi em cima do testemunho dos cristãos. Podem ter certeza disso. Por palavras, né? Cada cristão era um missionário. Cada um deles. Alguém disse que eles eram assim um coração cheio de amor incendiando um outro coração. Era assim que eles funcionavam, era assim que eles viviam. Os mercadores levavam o evangelho de cidade em cidade, de feira em feira. Os soldados levavam o evangelho de posto em posto. E assim a coisa ia migrando.
Eles então testemunhavam por palavras, eles testemunhavam pelos seus atos, porque eram pessoas extremamente boas, que faziam o bem e impressionavam as pessoas por isso, porque isso não era comum naquele tempo, não era tempo do politicamente correto, nada disso. Cada um por si, Deus por todos. E eles eram diferentes. Eles cuidavam dos pobres, eles cuidavam dos doentes, eles cuidavam dos encarcerados, eles cuidavam dos órfãos, eles cuidavam das viúvas, eles ajuntavam as crianças que tinham sido jogadas na sarjeta, eles faziam todas essas coisas e eles impressionavam aos outros por isso. E eles se amavam a ponto de dar a vida uns pelos outros. Um dava a vida, o outro ia junto com ele. Então isso tudo impressionava, isso tudo afetava. E principalmente eles testemunharam também pela morte. Tertuliano disse aquela famosa frase bem conhecida, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Podemos passar para o próximo aí. Eu acho que agora nós temos algumas figurinhas aí, o João vai só apresentar para vocês. Já que eu tenho o risco de ser preso, então vou ser preso por algum motivo. Aqui nós vemos são as estradas que eram construídas lá na antiguidade pelos escravos. A Roma, como ela dominava toda aquela região ali, então ela botava os escravos para fazerem aqui as estradas, tá? Aqui tem essa ponte aqui, nós não sabemos direito onde é, mas a gente vê aqui como já era evoluído o sistema romano ali de construções. Próximo. Aqui nós vemos também a principal entrada naquela época de acesso a Roma, que é a Via Ápia. Nós vemos aqui todas essas entradas aqui, como ela já era bem formada e como ela era bonita também ali, tipo uma alameda. Não se compara a nossa agora, mas a estrutura dela era muito boa. E aqui nós temos os templos ali na cidade de Éfeso. Aqui o templo já de Diana. Aqui nós temos a foto, uma estátua de Diana. Aqui podem ser vistos, talvez aí não dê de ver que está meio embaralhado, mas aqui são vários seios que tem aqui. Dá para ver como ela tinha um domínio muito grande. E aqui a gente vê a coluna onde ela foi, a cidade onde atualmente a foto atual da cidade onde ela era feita. E aqui a gente vê o pilar daquela construção lá. Próximo. Aqui nós vemos também, como o Juliano falou ali, o culto a Mitra. Esse aqui era o Mitra ali, o poder dele, a força que ele tinha, estava mostrando a força ali, ele matando um touro, tá? E aqui era tipo um batismo. A pessoa ficava aqui embaixo, tinha um piso cheio de furo, eles matavam o animal aqui em cima, o sangue corria por esses buraquinhos aqui e batizava a pessoa lá embaixo com sangue. É meio carnal, né? Ali estava mostrando, o Mitra ele venceu então o touro, aquilo ali tem a ver com a astrologia, tá? Então tudo isso aí é ligado à astrologia, é tudo cheio é bem uma coisa bem do paganismo mesmo. E ali, como o João mostrou, na verdade aquilo ali é uma foto atual de uma ruína, mostrando em Roma um local desse onde era feito esse tipo de coisa aqui, ó. Existe lá hoje para visitação turística. Pode passar então. Vamos falar das perseguições. Ali o João mostrou as estradas romanas, né? Eu esqueci de falar de como favorecia a expansão, né? Do crescimento da igreja, o momento em que o cristianismo apareceu, o momento em que Jesus Cristo veio, como o Império Romano favoreceu essa expansão. Então você tinha essas estradas, você tinha toda uma estrutura, você tinha o estabelecimento da paz romana, que te dava trânsito livre pelo mar Mediterrâneo, te dava trânsito livre por vários países diferentes que eram conquistados pelos romanos. Isso tudo ajudou muito a expansão da igreja. Como a gente vê no próprio livro de Atos, né? Ali o João mostrou também o templo de Diana, né? Aparece toda essa questão de Diana dos Efésios, aparece em Atos. Todo o problema das estatuetas. Nós temos uma estatueta ali, aquela ali que ele mostrou, é uma estatueta daquelas que houve toda aquela confusão,
que o Paulo acabou sendo preso por causa do medo dos fabricantes de estátuas em perder o seu negócio.